Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Verdeza Cast, o nosso podcast com pegada ecológica, o podcast mais original do Brasil. Aqui é a atitude que se escuta. E hoje estamos com Naldo Marinho, gestor ambiental, um grande amigo aqui do meio ambiente, ambientalista, e está em Rio das Ostras aqui, agitando um pouco as redes sociais também. Mas hoje a gente vai tratar de um tema especificamente muito importante, que é o tema do lixo urbano. Naldo, seja muito bem-vindo ao Verdeza Cast. Obrigada pela sua presença, por você disponibilizar o seu tempo valioso para estar aqui conosco. Eu agradeço o convite, né? Ainda mais para falar de um tema tão importante, né? No mundo inteiro, que é a questão do lixo, né? Sim. Naldo, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, né? Você veio do Rio de Janeiro para cá, mas já atuou na gestão pública no Rio de Janeiro por mais de 10 anos, não é isso? Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro na área do terceiro setor, né? Eu trabalhava com projetos sociais ali no bairro de Santa Teresa, Laranjeiras, e isso me abriu um leque de oportunidade. Eu conheci a associação comercial do meu bairro, e aí, quando menos pensei, já estava envolvido com a política, né? E aí eu fui aí cooptado aí por uma deputada, né? Na verdade, a socióloga Aspásia Camargo, onde eu tive a honra de trabalhar com ela 12 anos. Mas na gestão pública do Rio eu trabalhei 16 anos, né? Foram 8 anos na Câmara Municipal, mais 4 anos na Alerj. Então, bastante experiência aí nessa questão pública, né? Que tem os seus diferenciais, né, se for Muito. comparar com o setor privado, é um setor, assim, bem específico, né, a Sim. questão da aplicação dos conhecimentos, né, da dinâmica mesmo das cidades, dos municípios. E a gente vai fazendo curso, né? A gente vai se preparando para isso, porque as demandas são muitas, elas não são poucas, cada vez aumentam a mais, né? As cidades sofrem a questão da sobrecarga urbana, né? E vai perdendo o seu tecido. E a questão do lixo é, assim, primordial para nós, né, que munícipe de qualquer cidade do Nós mundo, somos seres humanos, né. que todos nós somos geradores, né, Sim, de lixo. sim. Então é uma questão muito, muito, muito complicada. E eu, quando passei pela Alerj, ela presidiu, né, a pessoa que eu servi, ela presidiu a Comissão de Saneamento Básico do Estado, e aí foi quando eu tive a oportunidade de rodar todo o estado do Rio de Janeiro. Eu fui para Itaúna, eu fui para Itapiruna, né? Eu conheci a estação de tratamento do Rio Guandu, conheci a outra estação de tratamento lá que abastece Niterói, né? Que é muito importante, lá de Laranjal. E isso foi me abrindo mais ainda a vontade de trabalhar com a questão de meio ambiente, né? E, assim, de cara, eu fiquei louco, assim, pela questão do rio, Paraíba do Sul, né, que abastece 184 cidades, mais de 14 milhões de pessoas. Aí eu falei: "Opa, é sobre isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero trabalhar". E aí comecei, né, a estudar, voltei para a faculdade, né, para me preparar, Sim. e hoje estou ainda me especializando cada vez mais, né, com o aprendizado, com as normativas, com as leis que são muito novas, né, toda hora tem uma lei nova, Isso. que é a questão do LIS, que é o gerenciamento de resíduos sólidos urbano. Rinaldo, antes da gente falar, assim, mais aqui do nosso território, né, uma visão mais global, né, dessa questão do lixo, porque como você falou, todos nós somos geradores, né, tem as indústrias, tem o comércio, toda uma cadeia aí de produção que não para, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente produzindo, né, consumindo coisas, alimentos que, né, hoje, claro, a gente vai no supermercado, tem diversos tipos de embalagem, algumas são recicláveis, outras não, algumas, alguns países ou cidades têm tecnologia, outros não, então é uma questão muito, mas, passa pra gente um pouquinho qual seria essa visão, assim, global
dessa questão do lixo, principalmente nas áreas urbanas? Sim, sim. A questão do lixo é o seguinte, né? Hoje a gente precisaria de 4 planetas para suprir o que a população hoje retira da natureza, né? O que a gente retira, a natureza não tem capacidade de se recompor. Na Então, velocidade que a gente retira, né? então acendeu uma luz vermelha, né? E hoje o lixo é o 4º maior problema do planeta, né? Como você mesmo mencionou, tem países que desenvolvem, né, algumas técnicas para a questão do lixo e outros que ainda estão se desenvolvendo, eles só não conseguem acompanhar essa questão do lixo, né? A demanda do lixo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem a Alemanha como grande referência na questão do lixo, Japão, né? Cidades como Barcelona, né? Outras cidades começam a se mobilizar. A própria Lisboa também começa a fazer leis, né? Onde a questão do lixo ela é tratada com mais seriedade. E essa é a questão, né? E no Brasil, quando a gente vem para cá, Sim. no Brasil, segundo a Abrelp, a O Associação... Brasil é um caso à parte praticamente em todos os assuntos, né? Até pela dimensão do nosso território. Então, quando fala Brasil, opa, calma aí, que Verdade. Segundo a Abrelp, o Brasil deixa hoje, fora da economia, 14 bilhões de reais. Exatamente, Não né? é extra. Tem que ressaltar aqui que o lixo, ele pode ser, né, deve ser um gerador também de economia, né? Trazer recursos para... O que a gente chama de lixo, na verdade, é matéria agregada, é material agregado. Esse termo lixo, né, pejorativo. E a gente fala que joga fora, né? Mas joga fora aonde, né? Então não existe fora, né? Não existe. Então a gente perde aí 14 bilhões por ano por não destinar de maneira correta os nossos resíduos. Só o estado do Rio de Janeiro hoje deixa de fora da economia 4 bilhões. É muito dinheiro, ainda mais para um estado que está negativo aí, né, com um déficit de quase 200 bilhões, né? Então a gente precisa criar receita de alguma forma. Sim. E aí quando a gente vai para... E alinhado com a questão da sustentabilidade, né? Exatamente, exatamente. E aí quando a gente vai para as cidades, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, no Brasil a gente tem Florianópolis, né? Paraná, muitas cidades do interior de São Paulo, São Caetano do Sul, cidades que estão arrebentando na questão do lixo. Mas assim, sabe, gerando dinheiro, inclusão social, sabe, resgatando a dignidade das pessoas, movimentando a economia, porque o lixo, quando se tem um estudo técnico de viabilidade, ele aumenta o PIB local da cidade. Aquele produto interno bruto vai para cima, porque quando a gente fala de catadores, poxa, legal, eles que estão com a mão na massa, mas tem a parte acadêmica, tem as pessoas que estão atrás, tem as indústrias. Empresários, né, que estão investindo. Exatamente. Exatamente. Então, quando uma área resolve criar, por exemplo, um CIR, um complexo industrial de resíduos sólidos, por exemplo, Rio das Ostras aqui, a gente poderia ter um CIR, faz um estudo de viabilidade técnica, pega uma área gigantesca que tem aqui e fala assim, olha, eu vou trazer uma empresa para cá que vai trabalhar só com reciclados de pneus. Eu vou trazer uma outra que só trabalha com vidro. Inclusive, a gente já tem uma zona de negócios, né, que é a Zona Zen, Poderia também ser implantadas facilmente naquela região, porque né, sair um pouco dessa questão da indústria do petróleo e gás. Exatamente. E fomentar a questão do lixo. E a gente poderia ser um guarda-chuva. A gente poderia ser um grande guarda-chuva da região, porque a nossa vizinha Búzios hoje está vivendo uma crise do lixo lá. Cabo Frio. Já vem então, quer dizer, como a gente está muito, muito próximo, né?
E se isso fosse organizado, bonitinho, daria para trazer esse material agregado para cá e isso virar fortuna, isso virar milhões, mas milhões. Hoje uma empresa de reciclado, apenas um tipo de material que está começando, ela tira R$ 30.000 por mês. Sim. Assim com 10, 12 pessoas. Uhum. Isso é uma empresa pequena. Agora, Sim. imagina um Muito complexo custo. industrial. Complexo industrial. Eu tenho amigos aqui, são proprietários de uma vidraçaria. Ele fala assim: olha, eu sou fiscalizado, eu tenho a minha vidraçaria, o meu material é esse aqui, mas eu tenho sobras. Eu estou com 17 toneladas de vidro aqui. Armazenadas. Eu não tenho para onde levar, porque eu não posso jogar no lixão, eu não posso botar ali. E aí sabe que tem um valor também, que pode retornar para o próprio negócio. Porque o vidro, né, ele tem uma reciclabilidade infinita. Uhum. Você recicla o vidro N vezes, né? E ele fala assim: às vezes eu fico até no vermelho, porque eu tenho que pegar esse vidro que está aqui, 17 toneladas, e levar para Cabo Frio. Aí ele leva para uma indústria que tem lá, aí Cabo Frio recebe essa empresa, que ele faz uma parceria e ele deixa o vidro lá. Em vez dele estar tendo um lucro, ele tem que pagar para destinar esse resíduo lá da produção dele. Exatamente. Então é isso, eu acho que a gente poderia olhar para isso, né, para essa questão do lixo. Tá, e assim, falando como cidadã, né? Onde entra o cidadão nesse processo aí em relação à mentalidade, à cultura da reciclagem, da coleta seletiva? Porque hoje a gente sabe, né, que são poucas casas, poucas famílias que separam o lixo minimamente Exato. o orgânico do lixo seco. Quem faz isso já está evoluído. Evoluindo, é. Né? Então, assim, é claro que as pessoas se questionam: não adianta eu separar e depois, quando vier a coleta, vai juntar tudo. Outra vez. Mas também tem formas da gente, por exemplo, pegar o lixo orgânico e fazer uma compostagem caseira, que seja para a gente cultivar um canteiro, enfim, coisas num ambiente doméstico, familiar mesmo. É super certo, tá? Inclusive, eu tô te devendo uma composteira. Eu ia trazer hoje uma composteira para você, muito bom. mas minha amiga ficou de me mandar lá de Maricá. Quero E muito. inclusive, quero mandar um abraço lá para a turma do Gaia, né? Que é uma turma que só trabalha com compostagem. Eles começaram a fazer devagar, hoje a coisa está crescendo. Nossa, Tem o incentivo da prefeitura lá de Maricá, estão ajudando eles, e eles criaram uma coisa que é muito legal, que é o pátio do conhecimento. Eles abrem o lugar de compostagem e os alunos das escolas particulares, os alunos das escolas públicas vão para lá, aprendem a fazer compostagem, pegam na minhoca sem medo, sem nojo, né? Porque não tem cheiro, não é poluído. Sim, pelo contrário, produz um adubo, fertilizante natural para, né, você usar ali, como eu falei, no seu canteirinho ali, na sua horta. Eles fazem doação, eles fazem comercialização, cada saquinho de 5 quilos, adubo orgânico, sabe, numa boa. E assim, eu fico louco para trazer essas boas experiências aqui para Rio das Ostras, só que a gente tem espaço e tem a necessidade para isso. E a natureza agradece, né? Porque nós aqui, não só Rio das Ostras, né? Macaé, Casimiro, as cidades vizinhas, a nossa região é uma região muito privilegiada, né? Nossa, linda. Em questões assim de paisagens, de biomas, né? E além de tudo, ainda existe um desenvolvimento, né? Que a gente tem aí a indústria do petróleo e gás, que move, né, aqui a nossa região. Então, assim, é uma junção que tem tudo para trazer uma qualidade de vida diferenciada, né, para os munícipes. Então, aí voltando um pouquinho, né, o que nós como cidadãos podemos fazer para estar
ajudando a mitigar, mesmo não existindo ainda um ideal aí de gerenciamento de Exato. resíduos. Todos nós somos poluidores, isso é um fato, né? Cada cidadão hoje gera, em média, por dia, 1,2 kg de resíduo, né? A gente chama tradicionalmente de lixo, Aham. né? A cidade hoje, ela coleta diariamente 200 toneladas de lixo. 200 toneladas de lixo. Quer dizer, se houvéssemos, né, quando começou, deixa eu só voltar rapidinho aqui. Quando a gente fala de coleta seletiva no Brasil, a gente está atrasado mais ou menos 36 anos. Uma vida, né? 36 anos, porque o Plano Nacional de Coleta, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele foi sancionado pela Lei 12.305 em 2010. 2010. Mas só que ele ficou tramitando lá no Congresso por 21 anos. Meu Deus. Quer dizer, levou 21 anos para aprovar uma lei onde países, né, desenvolvidos, não é o nosso caso, já fazia isso há muito tempo. Então a gente perdeu muito tempo. A lei só foi aprovada em 2010, no ano 2010. E de lá para cá, se criou-se uma meta que as prefeituras deveriam acompanhar e acabar com as suas lições, Hum, investir mais em aterro sanitário controlado, sim. estimular a reciclagem através de cooperativas, né? E isso não aconteceu em muitas cidades, em muitas cidades. Rio das Ostras, em 2014, deu aquele voo de galinha, né? Voou, bateu asa, mas não foi muito longe. E a gente deu uma estacionadazinha desde 2014, né, quando se criou o CEDRO, né, quando se criou o CDA, que é o Centro de Defesa Ambiental, o CEDRO, né, que é o Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras. Inclusive, lá no CEDRO é o único lugar que existe um lugar para receber a coleta seletiva, né, que a gente chama de entrega voluntária, né? Sim. Isso deveria estar em todos os bairros há muito tempo. Só existe um ponto, né? Hoje as pessoas, ontem me ligou uma menina pelo nosso Instagram, falou assim: eu tô com muito lixo aqui na minha casa, papelão, plástico, aonde eu entrego? Para quem eu dou? Sabe? Então são as perguntas. A população quer ajudar, a população quer participar. Lixo é responsabilidade de todos nós. Muitos já se conscientizaram, Lixo, questão lixo é uma incomoda, né? muito. Incomoda quando passa um final de semana, às vezes você faz até um almoço em família, que é uma coisa, reúne assim mais 2 ou 3 pessoas, você já vê que triplica o volume e você fica assim: "Gente, o que que aconteceu hoje? O que eu vou fazer?" E você fica olhando e, assim, realmente causa um sentimento ruim, né, porque a gente se sente impotente diante do problema. E o lixo sendo uma responsabilidade compartilhada, dever de todos, a prefeitura, né, ela, não só a nossa, mas de todo o país, ela é a responsável por dar o start. Sim. Ela é que tem que provocar, Uhum. né. Então ela tem que abrir espaço de coleta seletiva, voluntária, né, a gente chama PEV, né, posto de entrega voluntária. E outros postos. Trabalhar, a educação ambiental. É lei desde 1999, a educação ambiental em todos os níveis escolares. Então a gente tem que começar a movimentar essas coisas, Pra porque ontem, né? porque geralmente o que que a gente faz? Amanhã é o Dia Mundial da Limpeza, aí vai e se faz o evento na praia. Isso. É muito Mutirão. bacana, é muito importante, Ações pontuais. é muito bem-vindo, mas o resto do ano vi vira uma panaceia, porque você perde o foco, você só perde você só foca nos dias que é o
né? É o dia da mãe, você só gosta da sua mãe naquele dia, o resto do ano inteiro você não vai gostar da sua mãe. A questão do lixo é a mesma coisa. A gente precisa enraizar essa questão do lixo, né, gente? O lixo, ele tem que incomodar a pessoa. Eu tô com esse papel de bala, é meu, eu vou botar no meu bolso, quando eu chegar numa lixeira eu descarto. Isso. Porque a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. E os acadêmicos, né, os pedagogos, dizem que a melhor maneira é a escola. A criança, quando ela aprende o que fazer com o lixo, ela leva isso para dentro de casa, ela leva para o seu lar. E a criança de hoje é o jovem adulto, o adulto de amanhã, né? Vai ser quem vai estar no comando aqui das atividades, né? Exato. Mas assim, Naldo, a nível de município, né, de gestão pública, como essas ações que geralmente são pontuais podem se tornar ações constantes e trazer um resultado realmente significativo? A gente tem que Através de... buscar a melhoria contínua, né, que a gente chama, né, escalonada. Então, eu tenho que voltar lá e dizer, o prefeito dessas cidades tem que estar à frente, puxando o barco. Vamos fazer isso. O que acontece? A Lei 2010, a Lei 12.305 de 2010, ela ficou estagnada durante muito tempo. Sim. E aí o governo federal, para dar uma forcinha, criou uma nova lei, que é a nova lei do Marco de Saneamento Básico, né? Que é o Marco de Saneamento Básico, que é a Lei 14.026, de 2020, que também abarca a questão do saneamento básico na questão do lixo, reforçando uma ideia que os prefeitos devem incentivar a reciclagem em suas cidades, inclusive sob pena de improbidade administrativa. Eles devem estabelecer a taxa de lixo e através da taxa de lixo não oferecer apenas a coleta normal que a gente vê no dia a dia, mas incentivar principalmente a coleta de lixo, porque ela diminui em 40% o aterro, aquele volume de lixo no seu destino final. Então, quer dizer, hoje um aterro sanitário, ele tem, em média, 10 anos de vida útil. Então, se você coloca aí uma cidade organizada, onde se recicla uma boa quantidade, você consegue aumentar esse tempo de vida útil do aterro sanitário. E isso é muito importante, porque isso fala de dimensões, né, geográficas ali. E a gente sabe que a Terra está super populada, né? E ela é pequena, né? Então a gente precisa realmente se voltar para gerir esse espaço para que eles possam existir, né? Para a gente fazer a destinação Exato. E aí, correta. com isso, o que acontece? A gestão pública tira aquilo que a gente chama de economia linear, né? Porque é aquela produção de consumo, você usa e joga fora, e traz a economia circular. E aí você vai dar inclusão social, você vai dar qualidade de vida na cidade, né? Aquelas pessoas que são catadores, recicladores, e passam geralmente invisível aos nossos olhos. Aliás, tem uma lei, né, que hoje já reconhece a atividade como uma atividade profissional. Em 2025, agora no início do ano, 2024, o catador, ele virou agente de materiais recicláveis e ganhou código no CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Que bacana. Então, quer dizer, a pessoa já consegue se aposentar sendo ser reconhecida, né, reciclador. legalmente como um reciclador. Exatamente. Então, voltando à nossa ideia,
prefeituras têm que incentivar a coleta seletiva. Eu acho que mudar um pouco a visão sobre o lixo, né? Então, a gente vê como um problema, E não- mas ele pode ser Material uma agregado. solução, né? Solução. Uma solução para uma boa parte do desemprego, essa parte social de inclusão, de geração de renda, né? Da questão do impacto ambiental, tudo isso. Essa semana foi muito engraçado, na Praia do Bosque, Legal. tem a turma lá, né, Gari, que limpa, pai, e eles trabalham de madrugada para quando as pessoas forem correr, né, dar aquela caminhada, a praia tá limpinha, tá bonita. Ainda você poder apreciar. Então, como a gente está agora na mudança de saída do inverno, entrando na primavera, né, quer dizer, caíram muitas folhas na areia. E aí Isso. alguém publicou dizendo que eles não estavam limpando, coisa e tal, que a praia estava suja. Primeiro que a praia não estava suja porque folha não é sujeira, folha não é lixo, a folha é matéria orgânica, né? Em algum momento realmente aquele ali vai ser removido e não vai para o lixo comum, porque a prefeitura daqui de Rio das Ostras separa todo o material. Ele é triturado, ele é triturado lá no Parque Municipal, e isso volta para os nossos canteiros, Que legal. não vai para o lixo. Então, tudo é tratado, tem a maturação dele de tempo, e os galhos são triturados, né? E vai virar adubo. Então, Isso eu já notei. é só uma questão de É paciência. uma coleta diferenciada, porque eu vejo que fica lá, às vezes até um tempinho a mais, né? As folhas, aí depois vem um veículo lá específico para coletar. Mas eu não sabia que eles faziam esse trabalho. Fazem. É muito bacana. A cidade tem esse meio da avenida, né? Essa arborização. Inclusive, a gente fez lá uma matéria na nossa página, né? Lá do Pacto Ambiental, dizendo que precisava aumentar mais aquele pergolado das árvores, né? Precisava tratar mais. Muitas das vezes estavam morrendo, né? Por falta de tratamento, sendo asfixiada ali na própria raiz. Porque, como a gente não tem na cidade, a gente já até sugeriu uma fundação de parques e jardins, porque tem autonomia, pode ter dinheiro próprio, né? Pode organizar melhor a cidade, porque a gente fica muitas vezes na mão de uma empresa para reformar uma praça. Espera a praça acabar, espera o parque acabar para abrir uma licitação, demora para ter uma empresa para consertar. A gente acaba perdendo até alguns espaços, Então, né? Sempre. É muito mais fácil fazer essa. é muito mais fácil de fazer a melhoria contínua. Sim. Quebrou o balanço, vamos lá, conserta, vamos lá. E a gente vai mantendo a cidade mais organizada, mais urbanizada, né? Então, isso é uma questão que a gente também tem trabalhado com a A questão. parceria do público com o privado também funciona bastante. Parceria privada, ações, né? Hoje toda a cidade, eu fiz um curso em 2004 e falava exatamente sobre isso, né? Sobre as parcerias de concessões, parcerias públicas privadas, porque hoje dificilmente uma cidade consegue sobreviver sozinha, só com a sua gestão, porque falta grana, né? Aqui ainda recebe agora uns royalties, mas a gente precisa gerar renda, né? se desenvolver. Exatamente, a gente pode ter aquela ideia, Rio das Ostras é uma cidade dormitório de Macaé, né? Isso não é legal. Caiu, né? Já caiu muito, Então a gente tem que explorar mesmo o turismo, usar e abusar da nossa costa, que é muito linda, 15 praias, né? Com E a gente certeza. fomentar a cultura da coleta seletiva, né? Você falando assim, por exemplo, Mar do Norte, né? Quando a gente vai fazer um emprego da coleta seletiva na cidade, a gente faz um estudo chamado de gravimetria. A gravimetria, ela vai definir qual bairro gera um lixo de melhor qualidade, né? De material agregado. Porque às vezes nem sempre o bairro mais populoso vai gerar um lixo de qualidade. E às vezes um outro bairro, ele, por ser pequeno, mas aí tem mais consumo, que é a questão
do dinheiro mesmo, Aquisitivo. poder aquisitivo. Então aqui você vai ter mais material que se recicla, né? Mais latinha, mais papel, mais PET, Vidro. vidro, etc e tal. E o outro não. Então a gente faz um estudo de gravimetria e a partir dali a gente define. Por exemplo, a gente poderia começar com uma cooperativa lá no Mar do Norte, que é uma área fechada, tranquila, né? A gente poderia começar com uma cooperativa na área do Marileia. A gente poderia começar com uma cooperativa lá na cidade praiana, Cidade Nova. A gente já falou de 4 cooperativas. Já seria o must. Seria ótimo. Grande passo, né, para se dar. Porque a gente precisa começar. A gente sabe que existem algumas cooperativas hoje, mas não são legalizadas. Hoje, para você legalizar uma cooperativa, pelo menos a parte contábil, você precisa de R$17 mil. R$17 mil com uma empresa que deseja fazer compensação ambiental, como você falou da Isenge, né? Isso. R$17 mil não é nada. Sim, com Então, certeza. a gente abriria algumas cooperativas Um incentivo mesmo, né, inclusive econômico, para que esses empreendimentos possam acontecer, se instalar na cidade. A gente precisa de uma prensa, de uma balança, de uma máquina que pica. Beleza, e aí você vai começar, porque o importante é começar. Ah, tá errado. Vamos acertando no caminho. É, isso aí. Né? Porque não adianta, a gente não vai resolver a questão do lixo em Rio das Ostras em 1 ano, em 4 anos. Mas em prazo, né? Mas em 8 anos, Médio eu prazo. acredito, a gente já consegue. Porque o que são 8 anos, né? Passa muito rápido, né? Isso. Passa muito rápido. Então, assim, a gente tá nessa luta, né? Eu tô na cidade praticamente desde 2019, né? E desde 2019 que eu venho tocando nessa tarefa, visitando a Câmara Municipal, visitando alguns vereadores, conversei com o antigo secretário, né, com o Nestor, já conversei com o novo secretário agora, né, que é o Ricardo. Isso. E já falei com o Carlos Augusto, né, quando ele estava na campanha dele, ele me disse aqui no Verdeza Cast. Ele me recebeu, foi muito legal. Aproveitando para dar um recadinho aqui para o pessoal, esse é o Naldo Marinho, né, para quem chegou agora e está nos acompanhando, gestor ambiental e está aqui falando um pouquinho sobre a questão do lixo urbano, tá? Então, queria pedir a ajuda de vocês também para fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, né? Correto. Isso você pode fazer a partir do seu próprio celular aí, curtindo, compartilhando, enviando esse conteúdo para as pessoas que você acha que estejam interessadas, dando ideias, deixando seus comentários, deixando uma mensagem para a gente inbox, o que seja. A gente está aqui e a nossa ideia é essa, juntos, né, a gente conseguir disseminar esse conhecimento, trazer à luz alguns assuntos que ficam um pouco obscuros, né, mas distante da maioria, ficam distantes, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje o Verdeza Cast ele trata basicamente temas socioambientais, mas isso é um universo. Eu me sinto à vontade para falar de muitas coisas, porque o socioambiental envolve tudo, envolve o nosso relacionamento com a natureza, com o trabalho, uns com os outros. Exato. Então, deixa o seu like, passe o seu comentário, participe, compartilhe e vamos seguir. Falando de redes sociais, Naldo, você também tem uma página, um perfil, né, no Instagram, aqui, Rio das Ostras. Fala pra gente um pouquinho, eu sei que uma página que está bem ativa, está causando um burburinho aí na cidade. Pacto Ambiental por Rio das Ostras, né? Pacto Ambiental por Rio das Ostras. E é um grupo, assim, bem legal, porque são 2 químicos, são 2 biólogos, eu como gestor ambiental, temos também... Não é uma equipe não, né, é uma equipe mesmo ali coordenando o conteúdo, né. Tem um outro colaborador que de 71 anos de idade, ele tem 45 anos de
profissão, é um administrador, e ele está fomentando em algumas cidades no interior de São Paulo. Ele é carioca, mas está lá Sim. ajudando algumas cidades a se desenvolver justamente nessa área, né? Ele dá aula, dá palestra, fala sobre a capacitação dos agentes, né? E ele fala assim, olha, quando a coisa estiver boa aí, eu vou sair desse frio de São Paulo e eu vou para Rio das Ostras. Eu vou para beira da praia. É muito bom. Então, assim, a gente tem hoje... Tomara que ele venha logo. O verão já está aí, já está na hora. A gente tem, em média, de 16 mil visualizações por mês na nossa página. Eu acho uma quantidade bem bacana para um número pequeno ainda de seguidores, né? É um nicho, né? Mas é bacana porque a gente faz parte de uma rede, né? É assim, É um alcance orgânico. eu falo muito com a galera de Cabo Frio, falo muito com o portal CRMar, Sim. a turma do Macaeco, lá em Macaé também. Isso. Então a gente vai trocando figurinhas. Olha, isso aqui deu errado aqui, como é que a gente pode melhorar? Olha, isso aqui está dando super certo. E a gente vai montando, né, uma estrutura para que a coisa realmente funcione, sabe? Mas a gente depende ainda muito do poder público, né? Do agente. Sim, e essa junção, né? Essa engrenagem. Engrenagem, engrenagem E o volta. público, privado, a sociedade civil, acho que a gente tem que estar unido nessa questão, né? E é isso, essas questões são essas, né? Mas a gente espera que a gente possa trazer realmente uma melhoria para a cidade. Tem um outro ponto aqui que a gente olha também, assim, que é bem legal, são as feiras livres, né? A gente é uma cidade privilegiada, porque a gente tem o mar, tem a serra e tem uma área rural que é maravilhosa, poucas pessoas conhecem ainda, né? E a gente, meia hora, a gente está numa área rural aqui, com aquele clima, né? Sentindo cheirinho de cocô de vaca, aquelas coisas todas. E aí, quando a gente tem aqui a nossa feira livre, eu vejo muita matéria orgânica sendo jogada fora. Se a gente tivesse aquele projeto de lixo zero, não gosto muito desse nome não, lixo zero, porque não existe lixo zero. Não sei. O lixo sempre vai estar presente. Mas a feira poderia ser mais limpa, né? A feira poderia ser mais organizada. Então a gente poderia ter assim uma coleta específica para a feira, onde toda aquela matéria orgânica, geralmente são cascas, são frutas, fosse para um determinado local, aonde fosse feita uma compostagem, e essa compostagem poderia ir para a nossa agricultura familiar que a gente tem aqui. A gente tem uma agricultura familiar aqui, que eles precisam, né, cuidar da terra, precisa de insumos. Então a gente poderia estar gerando isso. Eu acho, me dói quando a gente vê o lixo da feira, né, que 60%, 70% é só matéria orgânica, indo para um lixão. Quando deveria estar, sabe? Com certeza. Na natureza, né, tem um químico que diz, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala que nada se faz, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então é isso, a gente transformar aquele resíduo num novo produto, num adubo, e é onde vai para a agricultura familiar. E de repente essa agricultura familiar já está colocando os frutos aqui nas escolas públicas, nas creches. Olha só que coisa legal, né? Como é que uma coisa vai fomentando a outra. Com certeza. E é isso. Eu sou canceriano, tá? Canceriano sonha muito, é muito assim, coisa, mas às vezes a gente dá uma cobrada legal. Mas é bom a gente manter essa mentalidade, né, esperançosa, sonhar, isso faz parte até para a gente buscar soluções, até para a gente cobrar, né, porque se a gente está sonhando, a gente quer algo novo, a gente quer alcançar algo a mais, né, eu penso dessa maneira, então é importante
né, vamos manter esse sentimento aí, essa esperança, não só aguardar, né, sentar aí, ó, com o seu celular em frente à TV, nas redes sociais. Não, a gente tem que partir para ação, e ação não é só você, né, polemizar, é você conversar, você buscar conhecimento, você se unir a grupos que já existem, né, para Descobrir novos atores, né? Você acha? descobrir novos atores. Tem Exatamente. muitos grupos, né, tem ONGs, tem centros aí, comunitários que trabalham nessas questões ambientais, questões socioambientais. Como eu falei, né, pode estar acompanhando o nosso conteúdo aqui no Verdeza, pode estar acompanhando, o perfil é no Instagram, né? No Instagram, exato. Ok, então é @Pacto Ambiental Porto das Ostras Já no Instagram. no Instagram. Tá, então assim, é um trabalho sério, né, feito por uma equipe, então isso já ajuda bastante, né. A gente vive numa sociedade digitalizada também, então a gente precisa usar a internet a nosso favor A gente para a gente já tem uma sementinha que está trabalhando, né, que é a Marta Evelyn, ela hoje é diretora do Cedro, né, bacana. entrou no lugar da Natália Ferreira, que é uma grande parceira, uma grande amiga também, e a Marta tá Mais uma operária, né. é uma operária e tá lá fazendo a parte dela, sabe, e a gente é parceiro sempre, Muito e bom. e a gente quer somar com esse governo, a gente Isso independente de aí, qualquer com coisa. certeza, trazendo soluções, Exato, é né, isso. trazendo, um conhecimento técnico, que isso também é primordial, né, a gente precisa, estudar a viabilidade, fazer todo um estudo, né, não é só ter uma ideia bacana, ir lá e executar, Exato. existe vários processos, várias fases, né, para se atingir, né, o que a gente está colocando como meta, né, para a Exatamente. cidade, né, para nós próprios mesmo. Já que eu falei do Cedro, quero agradecer também ao Fique à vontade, ao pode. CDA, ao Centro de Defesa Ambiental, porque hoje eu moro aqui na Enseada das Gaivotas, né, na rua Aurélio Barco de Holanda. Tanto o Cedro como o CDA são órgãos, instituições públicas, né. Exatamente, é. E lá no finalzinho da rua tem uma lagoa chamada Lagoa Seca. Sim. Na verdade é uma bacia de contenção natural. Ela hoje estava lá com a sua capacidade de 70%, mas mesmo assim é muito bonita, muito linda, sabe. Sim. E ela está sofrendo com o avanço, com a especulação imobiliária, né, colocaram 4 caminhões de entulho lá, e aí os moradores ligaram para a página. Vamos aproveitar então, para você fazer um apelo ali para aquela câmera do meio, Sim, tá? Fazer o apelo pela Lagoa Lagoa Seca é, e aproveitar fazer seus agradecimentos também, porque eu sei que houve um envolvimento aí, uma intervenção também desses órgãos aí para foi. ajudar na salvação aí Da Lagoa da Seca. lagoa. Então eu quero agradecer mais uma vez a participação, a ajuda do Cedro, a minha amiga Marta Evelyn, que está lá dando duro, e a galera lá do CDA que de pronto atendimento ajudou lá, a população que ligou denunciando, né, o aterro irregular da lagoa, onde se retirou mais ou menos 4 a 5 caminhões de entulho, né. Então a gente luta ainda pela preservação desse espaço, como vamos aí, colaborar também com a preservação de outros espaços, a Lagoa de Iriri, Itapibuçu, né, as nossas 15 praias, né. Então a gente tem que trazer para si esse sentimento de apego, esse sentimento de pertencimento, né. Somos todos agentes. O mundo é a nossa casa é o mundo, então, a gente tem que, assim, a gente fala assim: "Ah, a gente precisa de um Brasil melhor", mas antes de um Brasil melhor, a gente precisa de uma cidade melhor. É isso aí. Naldo, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá? Pedir para o pessoal aí para refletir sobre essas palavras, né? A Lagoa Seca fica no Balneário das No bairro da Enseada. no bairro da Enseada, mas a gente existe a gente possui aqui na cidade, né, na nossa região,
diversos pontos naturais que ficam um pouco longe da fiscalização, mas nós, né, devemos refletir nessas palavras e estar mais atentos. E ser fiscais mesmo. Devemos estar mais atentos a essas paisagens, a essas ações, né, que ferem a legislação. Que vai ter uma biodiversidade, né? Exatamente. Toda uma biodiversidade ali. Então a gente tem que estar muito atento, porque hoje é com eles e a gente vai sentir isso mais à frente, sabe? A gente sente esse reflexo, né? Tudo a gente faz contra a natureza, vocês já devem estar vendo por aí, a natureza nos devolve de uma maneira bem severa, né? Então a gente tem que se cuidar. Ok, muito obrigada, tá? Mais uma vez. Obrigada. E é isso. Vamos ficar ligados aí às redes sociais e aguardar o próximo episódio do Verdeza Cast. Eu sou Dayana C. e até a próxima.